Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal, nossa primeira reunião do mês de dezembro, segunda-feira, dia 5 de dezembro. A gente começa, então, passando pelos indicadores aqui no Brasil, né? A gente teve uma semana ainda marcada pelas preocupações com o risco fiscal doméstico, né? Ainda no radar dos investidores. A gente viu o Ibovespa fechando a semana em alta de 2,7%, cotado a 111.923 pontos. Aqui no Brasil, a chamada PEC da transição ela foi protocolada no Senado, né, prevendo retirada do programa Bolsa Família do teto de gastos, ficando num valor aí de 175 bilhões de reais fora do teto. Tá? É importante ressaltar que ainda existe muita resistência do texto no Congresso, né, e que sinaliza a preferência por oferecer um espaço limitado a gastos considerados essenciais. Então a gente vai ver o trâmite, como isso vai percorrer até, de fato, a aprovação da PEC. Tá? Do lado econômico, a gente teve a divulgação do PIB brasileiro, que cresceu 3,6% no terceiro trimestre de 2022, em relação ao terceiro trimestre de 2021, e ficou ligeiramente aí abaixo do consenso de mercado. Tá? Olhando para o cenário internacional, nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell, ele sinalizou em discurso que o Banco Central americano deve desacelerar o ritmo de aumento de taxa de juros nos próximos meses, né, mas manteve ainda um tom um pouco hawkish com relação ao caminho necessário para trazer a inflação de volta à meta, né, e que a taxa terminal deverá ser superior à apontada na reunião de setembro, que era de 4,6%. Né? O próprio mercado já precifica aí uma taxa de juros americana se encerrando próximo aí dos 5%, um pouco acima dos 5%. Tá? Em linhas gerais, o discurso também reforçou a perspectiva de que o ciclo de alta ele pode estar perto do fim, o que foi suficiente aí para animar os mercados lá fora, né? A gente viu o S&P 500 e a Nasdaq encerrando a semana em alta, S&P 500 subindo 1,13% e o Nasdaq subindo 2,03%. Além disso, também tivemos dados de inflação nos Estados Unidos, dessa vez o dado divulgado foi o PCE, né, que é a medida de inflação preferida do Fed. O PCE ele subiu 0,3% em outubro na comparação mensal, e o IPCE núcleo, que exclui os itens mais voláteis, como alimentos e energia, avançou 0,2% no mesmo período, ficando abaixo, mais uma vez, da expectativa do mercado. Tá? Apesar da inflação ter vindo abaixo, novamente, a gente teve dados do relatório de emprego americano, né, o payroll, que saiu na sexta-feira, mostrando que a economia americana ainda segue bastante aquecida com relação à geração de novos postos de trabalho, que veio acima do esperado pelo mercado. Tá? Já na China, as restrições para tentar conter o avanço do Covid seguem nos holofotes do mercado. Como resposta aos protestos de rua, as autoridades chinesas elas seguem anunciando medidas de flexibilização das restrições do Covid, que está impulsionando o mercado de ações por lá e também a moeda no país. O índice de gerente de compras, o PMI, no país chegou a 48 pontos em novembro, abaixo dos 49,2 em outubro, em patamares ainda de contração. Tá? E na Europa, a inflação ao consumidor de novembro na zona do euro ficou abaixo do esperado. O PPI, que é o índice de preço ao produtor da região, também surpreendeu positivamente o mercado. Foi um resultado principalmente de uma queda no preço de energia que derrubou todo o índice como um todo. Esses dados reforçaram as expectativas de que a inflação pode ter atingido um pico, finalmente, lá na zona do euro. Tá? E, por fim, o IFIX, nosso índice de fundos imobiliários, ele interrompeu o ciclo de 5 semanas aí seguidas de queda, né? Fechou a semana em alta, subindo 1,44%, com destaque positivo do índice sendo puxado pelos fundos do segmento de logística. Tá? Dando sequência aqui, vou chamar então o Leandro para comentar de moedas para a gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Aqui a gente vê basicamente um cenário um pouquinho mais favorável aqui para o nosso real, né? Nosso real
se valorizando aí frente ao dólar, euro e a libra, né? Então uma queda do dólar aí bem expressiva de 3,50. Mas apesar disso tudo, né, de um monte de boas notícias que o Gustavo já até citou aqui, né, eu acho que os dois principais fatos foi a declaração do Fed, né, apesar de ter um tom um pouco hawkish, né, como o Gustavo falou, né, os mercados gostaram e a gente fechou a semana no positivo por lá. Aqui a moeda fechou no negativo e mostra um pouco desse apetite a risco aqui no DXY, com uma queda importante aí de 1,47, tá? Então, o dólar aí fechando em 5,22, o euro fechando em 5,50, a libra fechando em 6,41 nessa semana, tá? Basicamente, o mercado está de olho ainda sobre a indefinição, né, dos ministros, que o futuro presidente Lula falou que vai declarar somente após o dia 12, né, que é quando se protocola ali o mandato presidencial, e não confirmou ainda se teremos Fernando Haddad ali na pasta da economia, tá? Então, os mercados seguem tensos, seguem aguardando, e a gente deve ver aí volatilidade essa semana, que claro, né, com sexta-feira, mesmo com essa declaração do Lula que a PEC, né, da transição, ele gostaria de ser aprovado do jeito como está, né, a gente teve uma liquidez reduzida devido ao jogo do Brasil, tá? Então a Copa influencia sim aqui nos mercados, tá? No campo das criptos aqui a gente vê uma leve alta aí, né, a gente melhorando um pouquinho o cenário, o Bitcoin subindo 4% e Ethereum 7%, né, Bitcoin chegando próximo aí dos 17%, dos 17 mil dólares, e já tem gente falando em Bitcoin 10 mil dólares, hein? Então tem analista aí já no pânico, né? Esperando o Bitcoin a 10 mil dólares. A gente não sabe o que esperar, né? É uma moeda tão imprevisível assim. A gente precisa ver o que deve acontecer com os mercados e se o investidor tem apetite a risco aí nessa reta final de 2022. Beleza? Olho na volatilidade aí, olho na liquidez principalmente, e vamos nessa. Um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência aqui, chamar o Alipe então para comentar de commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alipe. Essa semana para a soja foi bastante agitada, principalmente no mercado internacional. Sofreu bastante interferência dos derivados, né? Em especial o óleo de soja. A gente encerra a semana por aqui com uma alta de 0,16, negociada a 31 dólares e 71 centavos, mas lá fora a gente teve limite de baixa, foi uma semana bastante intensa, depois voltou a cair e no finalzinho do dia, na sexta-feira, voltou um pouco, mas claro que, assim como o Leandro destacou, os volumes aqui nas commodities agrícolas também estão bastante reduzidos em função das negociações aqui no Brasil por causa dos jogos da Copa do Mundo, né? Entre os fundamentos ainda estão o clima na América do Sul, né, em especial na Argentina, onde a seca está muito grave. A comercialização no país também tende a aumentar agora com a chegada do novo dólar soja. Esse dólar soja, ele entra em vigor apenas durante períodos de temporada de soja, e ele faz parte de um programa de incentivo às exportações, né, onde os exportadores de commodities eles recebem um resultado de suas vendas a um preço de 230 pesos o dólar exportado. Então, é um incentivo aí para os produtores argentinos poderem comercializar a sua safra, né? Então, alguns negócios eles estão acontecendo, mas ainda em ritmo bastante lento e trazendo uma pressão aí sobre as cotações de Chicago, né? As notícias sobre a China também, os impactos da pandemia também permanecem no radar do mercado, bem como aquelas que registram um comportamento da demanda, né? Então, o pessoal está de olho ainda em relação ao comportamento da China. Já o milho tivemos uma queda bastante expressiva, né? Uma queda de 3,31 no semanal. Ele fecha com essa perda aqui na B3 e com uma queda de 4,9 lá em Chicago. A B3 ela está meio que seguindo essa tendência, né, negativa da bolsa lá fora, uma vez que os portos aqui no mercado físico também recuaram no Brasil, né? Segundo informações da agência Reuters, os contratos futuros de milho eles caíram nesta sexta-feira também, diante de uma demanda muito enfraquecida, né? Além disso, o reporte do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou vendas de 602 mil toneladas de milho da safra atual,
diante de uma expectativa do mercado variando de 475 a 1 milhão de toneladas, tá? Então, a gente tem essa queda e passa a negociar R$ 87,43 a saca de milho. O boi gordo a gente encerra com uma alta de 1,13. A primeira sexta-feira de dezembro apresenta uma majoritária assim, estabilidade no preço da arroba do boi gordo no mercado físico aqui no Brasil, apesar das condições que ainda sinalizam um viés de alta, né, em todo o cenário nacional. As indústrias atuam com maior cautela e devem fundamentar a estratégia de compra de animais terminado nos próximos dias, resultado das vendas de proteína neste final dessa última semana, né? Dezembro, já faz um tempo que eu venho falando isso, se caracteriza com incremento sazonal de vendas internas, mais aquecidas de proteína bovina. Além disso, esse final de semana agora a gente deve ter tido, né, um registro maior de vendas em função até da parcela do 13º que entrou, bem como os jogos da seleção brasileira e também período festivo aí de final de ano, né? Então isso tudo pode aquecer o mercado de boi gordo e a demanda de carne bovina na virada do mês deve ser importante para identificar se haverá potência, né, para continuidade desse movimento de alta indicado no mês de novembro, tá? Então, alta de 1,13, negociando a R$ 295 a arroba de boi gordo. Já no café, o mercado futuro encerrou as negociações dessa semana com valorização, uma alta de 3,34 lá em Nova York. Durante a semana, o café foi bastante pressionado pelas pressões com a demanda da bebida, mas há uma preocupação no mercado com os dados de inflação nos Estados Unidos e recessão global na Europa. Tudo isso impacta aqui as cotações de café. Além disso, previsões de chuva no Brasil também seguem aí no radar do mercado, que isso vai dar uma percepção se a próxima safra deve vir cheia ou não. Então a gente encerra a semana negociando a $207 a saca de café. Beleza? Então essas foram as notícias agrícolas aí, Gustavo. Valeu, Alípio, obrigado. Dando sequência aqui, eu vou chamar então o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá, pessoal, começando aí pelo petróleo, pelo Brent, né? O otimismo, como o Gustavo já comentou, de que a China possa aí flexibilizar as rígidas restrições de mobilidade, né? Então, foi um fator positivo do petróleo. Outro fator também, essa queda no estoque norte-americano, de praticamente 13 milhões de barris de petróleo na semana passada, e o recuo do dólar, com certeza, esse tripé fez com que fossem os principais fatores aí para essa alta semanal de pouco mais de 2% no Brent, né? Informação importante, né? O OPEP+ concordou em manter suas metas de produção de petróleo em reunião que ocorreu ontem, tá? Enquanto os mercados aí petrolíferos eles tentam, né, avaliar o impacto da desaceleração da economia chinesa na demanda e essa questão mais nova, né, que deve entrar em vigor a partir dessa semana, que já era um dos itens dos pacotes de sanções do primeiro trimestre desse ano, que vai entrar em vigor a partir de amanhã. Estava até numa discussão de se chegaria nesse número, chegou. Então, a gente vai ter um teto, né, do petróleo e do preço russo aí, né? Então, só para relembrar quem está a par dessa notícia, a União Europeia, membros do G7 e outros países finalizaram um acordo para colocar um teto no petróleo russo. Esse teto envolve um valor de $60 por barril, tá? Então, é uma informação bem relevante para ver como é que vai comportar aí o restante, né, do petróleo escoado pelo mundo. Tá? O minério de ferro, com uma alta super forte, bem expressiva, né? E com certeza foi bem impulsionado por essa expectativa de que a China, que todo mundo sabe que é a principal produtora aí mundial de aço, relaxaria suas rígidas restrições aí com o Covid. Então, deu um belo no ânimo para a demanda possível, né? Demanda e expectativa de demanda do minério de ferro. Então, foi uma alta aí de pouco mais de 15%. Basicamente, essas informações da China que o Gustavo já trouxe anteriormente. E o ouro, o metal precioso, aí apresentou essa alta de 3,17 a semana, reagindo basicamente também o discurso de quarta-feira do Powell, né, presidente do Fed, essa desvalorização do dólar e esse recuo semanal nas taxas dos treasuries, né, norte-americanos. Então, os bonds norte-americanos também deram uma arrefecida, assim como deu o dólar, né, o DXY. Então, com certeza, esses fatores aí corroboraram para que o ouro tivesse uma alta aí e voltando ao patamar acima de $1.800 a onça. Vou passar o slide, por favor, Gustavo. Obrigado. Vendo aqui para os DIs, né? Então, como mostra os slides aí, né? Com exceção do DI 23, já está aí, né? Então, podemos até já para a gente considerar ele. Ao longo dos últimos dias, a gente viu na semana passada, as taxas esperadas de juros apresentaram aí uma
uma queda bem expressiva, né? Um patamar entre 7% e 8% no meio e na parte mais longa da curva. Tá? O movimento basicamente foi marcado pela perspectiva dos agentes financeiros que o Congresso de fato deve aprovar uma versão, digamos, reduzida, né? Bem mais light da proposta original da PEC da transição, apresentada pelo governo eleito, resultando, então, teoricamente, um impacto fiscal menor, né, para as contas públicas e por um período mais curto. Né? O cenário doméstico foi a principal diretriz para que tivéssemos esse comportamento aí na curva de juros. Né? Só relembrando aí, acho que a gente fala, nas últimas semanas a gente tem falado bastante, mas relembrando que a PEC de transição, como o Gustavo falou, foi protocolado no Senado, né, prevendo a retirada aí do Bolsa Família de gastos, no valor de 175 bi, e por validade de 4 anos. Além disso, a proposta ela permite também uma utilização de eventuais receitas extraordinárias para investimentos com limite máximo de 23 bi, ou seja, praticamente 200 bi por ano, né, uma somatória de 800 bi aí durante o período. Contudo, né, como o Gustavo já comentou, a perspectiva dos principais agentes econômicos aí, é de que o Congresso deve apresentar uma versão bem mais reduzida. Espera-se, né, era o burburinho aí que estava vendo nos noticiários, que seja um valor entre 140 e 150 bi para 2 anos, né? Então, ou seja, cerca de 70 bi por ano. Né? Então, de fato, vamos ver como é que vão ser assim nos próximos capítulos. Né? E, por fim, com esse movimento, com certeza, aí, as taxas de juros reais apresentaram também uma queda ao longo de toda a curva, ou seja, todos os títulos indexados aí ao IPCA+, ao Tesouro IPCA, indexado à inflação, tiveram uma queda da parte pré. Tá? Falando aí já devemos esperar que essa semana, né, no cenário internacional, especialmente nos Estados Unidos, os destaques serão os dados de inflação consumidor e produtor de novembro. É um dado super relevante. O Fed está bem de olho, não só o Fed, o mundo inteiro está de olho nisso. Né? Na zona do euro, aí, dados de atividade, na China, aí, dados de inflação e atividade também. Aqui no nosso Brasilzão, a atenção voltada continua, né, para a decisão política monetária do Banco Central, né, que teremos aí a reunião, né, do BC. Além disso, essa transição do governo, né, fiscal segue como os temas principais, e o mercado fica atento às sinalizações do presidente Lula à tramitação da PEC, né, como vão ser as negociações para que de fato passe ou não, e como passará essa PEC. Por hora é isso.